No meu aniversário de 72 anos, meu filho me convidou para um cruzeiro. Pensei que isso significava que ele ainda me amava. Mas na segunda noite, uma garçonete colocou um guardanapo debaixo da mesa. Dizia: ligue para o 911. Tem alguma coisa no seu chá. Minhas mãos ficaram frias. Meu próprio filho. Eu queria acreditar que era um erro, que eu tinha entendido mal, mas no fundo eu sabia. Então, o que você faz quando a pessoa a quem você deu a vida decide que a sua não tem mais valor? Na manhã do meu 72º aniversário, encontrei um pequeno envelope debaixo da minha porta. Nenhum cartão, nenhuma letra, apenas um bilhete impresso que dizia: traga roupas quentes. O barco sai na sexta-feira às 10 horas. Era do Darren. Eu não tinha notícias do meu filho havia quase 4 anos. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem de fim de ano, nem mesmo quando minha pressão alta me levou ao pronto-socorro no inverno passado. Então, quando vi aquele bilhete, não sabia se sentia alegria ou pavor. Fiquei sentada à mesa da cozinha por um longo tempo, apenas olhando para ele. O café tinha esfriado. A torrada estava intocada. Tudo o que eu conseguia pensar era: por que agora? Mas talvez, apenas talvez, ele tivesse mudado. 2 dias depois, eu estava no pier de Anápolis, segurando um cachecol e tentando não pensar demais. O navio de cruzeiro que Darren reservou parecia modesto, não do tipo chamativo. Era de uma linha local, aconchegante, com algumas famílias embarcando. E lá estava ele, meu filho, esperando com aquele sorriso antigo que eu não via desde o casamento dele. Liana estava ao lado dele, elegante e equilibrada. Ela me deu um meio abraço, do tipo que você dá a alguém com quem está apenas sendo educado. O quarto que prepararam para mim era surpreendentemente adorável. Cobertores macios, uma foto nossa emoldurada de muito tempo atrás, até uma pequena estante com meus títulos favoritos. Parecia tudo pensado, como se alguém tivesse perguntado por mim, lembrado do que eu amava. Naquela noite, no jantar, eles se sentaram um de cada lado. Liana me serviu uma xícara de chá de camomila antes que eu pudesse pegar água. Darren cortou meu salmão para mim como se eu fosse frágil. Foi doce, mas estranho. Eu não estava acostumada a ser cuidada, e certamente não por eles. Eles perguntaram sobre minha livraria, as leituras mensais que eu ainda organizava para o grupo de idosos, até mesmo as noites de voluntariado que eu fazia no centro de alfabetização. Eles estavam ouvindo, ou pelo menos fingindo estar atentos. Darren até riu da minha piada sobre o prefeito da nossa cidade ter sido pego lendo romances no corredor de não-ficção. Mais tarde, enquanto eu olhava para a água da minha cabana, senti algo que não sentia há anos. Talvez paz. Talvez esperança. Eu sabia que era melhor não confiar tão rápido. Mas, ainda assim, parecia que Darren estava tentando. Eu queria acreditar que essa viagem significava alguma coisa. Mas para aqueles que já viveram o suficiente, sabem o que quero dizer quando digo que às vezes o silêncio tem um limite. Do tipo que não faz barulho, mas corta o ar de qualquer maneira. Eu não conseguia nomear aquela sensação naquela noite, mas algo dentro de mim se mantinha alerta. E às vezes são os momentos mais calmos que vêm logo antes da tempestade. Deixe-me levá-lo de volta à segunda noite. Foi quando o chá ficou amargo. Foi quando tudo começou a se desfazer. E foi quando eu aprendi que essa viagem de aniversário não tinha nada a ver comigo. Não mesmo. O ar da manhã no segundo dia estava fresco e a água do lado de fora da janela da minha cabine parecia vidro. Acordei mais cedo do que o normal, não porque estivesse animada, mas porque meu corpo estava estranhamente pesado. Havia um aperto estranho no meu peito, e minhas mãos formigavam quando eu tentava agarrar a borda da pia. Eu culpava o ar do mar e a idade. Um pouco de alongamento, eu disse a mim mesma. Talvez eu tivesse dormido mal. O café da manhã foi servido na sala de jantar menor, com menos pessoas, mais intimista. Darren não estava lá, mas Liana me recebeu com um sorriso radiante e me guiou até uma mesa perto da janela. Ela me entregou uma caneca fumegante. Disse que era uma mistura que ela havia comprado em Charleston. Boa para o estresse. Cheirava levemente a menta e algo terroso. Tomei alguns goles educadamente. Depois de apenas meia xícara, minha cabeça ficou turva.
Não girando, não exatamente tonta, apenas embaçada, como se alguém tivesse desligado o interruptor do meu cérebro. Pisquei algumas vezes e me concentrei em Liana, que estava falando sobre como os cruzeiros ajudam as pessoas a se reconectarem. Ela sorria muito, usava meu primeiro nome mais do que o normal, dizia coisas como: "Você merece ser mimada. Você dedicou toda a sua vida aos outros." Suas palavras soavam suaves, mas algo nelas parecia ensaiado. Ela perguntou sobre meus medicamentos, queria saber se eu ainda tomava os comprimidos azuis para minha pressão. Assenti lentamente, fingindo não notar o jeito como seus olhos se voltavam para o celular enquanto ela digitava algo. Mais tarde naquela tarde, todos nós subimos para o convés superior. A brisa ajudou a clarear minha mente, mas o cansaço me agarrou como mão molhada. Encostei-me no corrimão e observei a costa flutuar. Darren me entregou um copo de limonada. O gosto estava um pouco estranho. Não era ruim, só não era bom. Coloquei-o na mesa e disse que preferia água. Liana se intrometeu rapidamente, me oferecendo uma garrafa gelada de sua bolsa. Naquela noite, o jantar foi servido no salão do capitão. Luz de velas, música suave e um prato de frutos do mar que eu não conseguia pronunciar. Meu apetite estava escasso. Belisquei a comida enquanto Darren contava histórias de seu novo empreendimento, algo sobre software de criptografia. Concordei com a cabeça, embora a maior parte tenha passado despercebida. Quando a sobremesa chegou, Liana pegou o bule novamente. Uma mistura diferente, disse ela. Lavanda e camomila ajudam na digestão. Deixei que ela servisse, observei-a adicionar um pouco de mel e, em seguida, deslizar a xícara em minha direção como se fosse algo sagrado. Seu tom de voz não mudou, mas seus olhos nunca deixaram a xícara. Segurei-a por um momento. A cerâmica estava quente contra meus dedos. Aproximei-a, fingi tomar um gole e a coloquei sobre a mesa. Ela sorriu. De volta ao meu quarto, a névoa voltou, pior desta vez. Sentei-me na beira da cama, o coração palpitando como uma mariposa fraca contra uma janela. Meu estômago deu uma cólica, depois outra. Deitei-me e fechei os olhos, tentando respirar. Passou depois de um tempo, mas um leve zumbido de inquietação permaneceu. Levantei-me e fui até o espelho. Meu rosto estava pálido. Não exatamente doente, mas não exatamente eu. Notei um pequeno tremor na minha mão direita enquanto afastava uma mecha de cabelo. Não me lembrava de ter tremido antes desta viagem. O vento aumentou lá fora. As cortinas balançaram e, em algum lugar no corredor, uma porta se fechou com um clique. Naquela noite, mal dormi. Minha mente vagava entre estranhos sonhos. O tempo todo, uma pergunta silenciosa pairava no fundo da minha mente, recusando-se a se acalmar. Ao nascer do sol, eu sabia que algo estava errado, mas também sabia que precisava continuar fingindo que não estava. Ainda não. O jantar da terceira noite foi mais tranquilo. As mesas estavam dispostas em semicírculo ao redor de um pequeno piano onde um jovem tocava jazz lento. A maioria dos passageiros já havia se familiarizado, compartilhando histórias entre drinks e sobremesas. Fiquei na minha, observando o brilho da luz das velas refletida no espelho. Liana e Darren chegaram atrasados. Ela me beijou na bochecha e sussurrou que eu parecia bem descansado. Darren sentou-se pesadamente, esfregando as têmporas e resmungando algo sobre o movimento das ondas. Sorri educadamente e não disse nada. O garçom se aproximou, oferecendo uma especialidade da casa. Recusei o vinho. Liana insistiu para que eu experimentasse seu spritzer de gengibre e pera. Deixei que ela o servisse no meu copo. Olhei para o copo e observei o líquido borbulhar levemente antes de se estabilizar. No meio da refeição, pedi licença para ir ao banheiro, não porque precisasse ir, mas porque a névoa na minha cabeça havia retornado e eu precisava de espaço. O corredor do lado de fora da sala de jantar estava escuro, forrado com fotos emolduradas de navios famosos e recortes de jornais de viagens anteriores. Enquanto caminhava de volta para o meu lugar, algo me chamou a atenção. Uma jovem garçonete, provavelmente com no máximo 22 anos, estava parada na beirada da sala, perto do carrinho de serviço. Ela dobrava guardanapos rapidamente, mas seus olhos seguiam Liana pela sala.
Quando passei por ela, olhou diretamente para mim, os lábios pressionados em uma linha fina. Então, ao chegar à minha cadeira, encontrei algo estranho. Escondido logo abaixo do meu guardanapo dobrado, havia um pequeno pedaço de papel. Sem envelope, sem nome, apenas uma borda rasgada e algumas palavras trêmulas escritas à caneta. Ligue para o 192. Há algo no seu chá. Minha garganta apertou. Por um momento, pensei que meu coração tivesse parado. Pisquei e li novamente, mais devagar desta vez. A caligrafia era apressada, a tinta levemente borrada. Olhei ao redor calmamente, lentamente. Ninguém estava me observando. Enfiei o papel na bolsa e dobrei o guardanapo sobre o prato como se nada tivesse acontecido. Minhas mãos tremiam debaixo da mesa. Não de idade, mas de medo. Não toquei mais no spritzer. Darren não percebeu. Ele estava ocupado checando o celular. Liana perguntou se eu estava com frio. Assenti. Ela sorriu e pediu outro chá. No momento em que o garçom pousou a xícara, senti o cheiro. Familiar, mas errado. Camomila misturada com algo levemente metálico, quase doce, como flores murchas e cobre. Agradeci, deixei o chá intocado e continuei a fingir. Mais tarde, na minha cabine, tranquei a porta e sentei-me à escrivaninha sob a pequena luminária de leitura. Tirei o bilhete da bolsa e o li novamente. Desta vez, me permiti sentir o pânico. Minha cabeça latejava com perguntas, mas meus instintos estavam mais audíveis. Alguém havia notado. Alguém havia me avisado. Repassei o jantar na minha mente. O jeito como Liana ficava tocando meu copo. O jeito como Darren mal me olhava, a menos que estivesse falando. O jeito como eles sempre sabiam onde eu estava, o que eu estava bebendo, quando ia para a cama. Não parecia mais coincidência. Parecia organizado, ensaiado. Não dormi naquela noite. Ouvi o zumbido do motor sob o piso, o rangido do metal se expandindo contra o ar salgado. Em determinado momento, ouvi passos do lado de fora da minha porta, uma batida suave, depois nada. A manhã chegou devagar demais. Meus olhos estavam doloridos e a náusea havia voltado, mais forte dessa vez. Mas me vesti, penteei o cabelo e prendi meu broche como se nada tivesse mudado. No café da manhã, vi a garçonete novamente. Ela passou rapidamente pela minha mesa e parou. Enquanto servia café na xícara do homem ao meu lado, girou o pulso levemente, revelando uma pequena marca de caneta perto da dobra do polegar. Era um número de telefone, o DDD. Ela não disse uma palavra, mas seus olhos encontraram os meus, e eu soube então, com uma clareza assustadora. Eu não estava imaginando coisa alguma. Na manhã seguinte, não fui tomar café da manhã. Em vez disso, sentei-me em silêncio na pequena varanda anexa à minha cabine, enrolada num cardigã, observando a névoa rolar sobre a água como uma respiração lenta. Minhas mãos ainda tremiam. O bilhete da noite anterior repousava sobre a mesa ao meu lado, dobrado uma vez, mas já desgastado nas bordas de tantas vezes que o abrirá e fechará. Eu não tinha dormido. Não mesmo. Meus olhos se fechavam por minutos seguidos, mas meu corpo se recusava a descansar. Continuei atento a passos, portas, qualquer movimento no corredor lá fora. Mas foi o silêncio que causou mais danos. O silêncio tornou meus pensamentos mais altos. Continuei revivendo os momentos da sala de jantar do início daquela semana. Cada sorriso de Liana, cada xícara de chá que ela serviu, cada vez que Darren se ofereceu para me acompanhar de volta ao meu quarto. Eu havia ignorado muitas coisas. E agora não podia me dar ao luxo de ignorar mais nada. Pouco antes das 10 horas, saí da minha cabine e caminhei lentamente em direção ao café do convés intermediário. Eu não queria voltar para a sala de jantar formal, muito exposta, muito vigiada. O café era menor, self-service, com os passageiros, em sua maioria, se mantendo isolados. Peguei uma xícara de café preto e sentei-me no canto mais distante, de frente para a porta. Não demorou muito. A mesma garçonete da noite anterior entrou com uma bandeja de doces. Ela olhou para a área de estar, me viu e então se dirigiu à mesa mais próxima da minha. Ajeitou um guardanapo, limpou algumas migalhas e se inclinou levemente na minha direção. Ela falou baixo e rápido.
Eu só entendi parte do que ouvi. Ela disse que estava na faculdade de farmacologia e que tinha visto minha nora adicionando algo à minha xícara 2 noites seguidas. Ela não pretendia se envolver, mas o que viu na noite passada deixou enjoada. Então, ela colocou outro bilhete debaixo do meu pires e foi embora. Eu só o abri quando voltei para o meu quarto. O bilhete era curto. Um nome, Deuxin, um aviso, que poderia imitar os sintomas naturais de insuficiência cardíaca em idosos, e uma sugestão, faça um exame de sangue. Em breve. Sentei-me lentamente na beira da cama e encarei o nome, Deuxin. Eu não conhecia bem o medicamento, mas sabia o suficiente. Lembrei-me de ter ouvido falar dele anos atrás, quando uma das moças do meu clube do livro teve uma overdose de remédio para o coração dado pelo neto. Foi trágico, sutil, silencioso, assim. A porta se fechou atrás de mim. Meu coração deu um pulo. Era o Darren. Ele deu um sorriso casual demais, disse que não tinha me visto no café da manhã, perguntou se eu estava me sentindo bem. Assenti, mantendo o rosto firme. Ele comentou sobre a brisa, a vista, a comida. Conversa fiada demais. Concordei com a cabeça, fingindo. Então ele disse algo que me apertou o peito. Disse que ele e a Liana estavam procurando novas opções de tratamento para mim, que talvez fosse hora de parar de administrar a livraria, que um apartamento em Sarasota era mais tranquilo, mais fácil, a poucas horas da casa deles. Olhei para ele, sem reagir. Ele continuou, disse que já tinham visitado um por mim. Sorriu de novo, mais largo dessa vez, e me disse para não me preocupar. Eles ajudariam a lidar com a papelada. Agradeci, disse que pensaria no assunto, mas por dentro eu estava tremendo. Quando ele saiu, tranquei a porta e deslizei a cadeira para baixo da maçaneta. Uma atitude ridícula em um navio cheio de câmeras e chaves. Mas me deu algo para fazer, algo para controlar. Recostei-me à mesa e peguei meu caderno. Comecei a anotar tudo. Cada refeição, cada sintoma, cada momento estranho desde o início da viagem. Datei, cronometrei, marquei quem estava presente. Parecia estranho, mas necessário. Como se eu pudesse ver tudo no papel, pudesse estar um passo à frente porque agora eu sabia a verdade. Mas eles não sabiam que eu sabia. E isso me deu tempo. Tempo para fingir, tempo para me preparar, tempo para sobreviver. Naquela tarde, caminhei pelo convés sozinha, mantendo-me perto da grade e fora de vista. Não falei com ninguém. Eu não queria. O oceano se estendia amplo e plano, mas eu me sentia encurralada. Não havia para onde ir em um navio, nenhum canto onde os olhos não seguissem. Mesmo assim, continuei caminhando. Eu precisava de ar e de espaço para pensar. A cada poucos minutos, sentia vontade de verificar meu pulso. Meu coração havia se acomodado em um ritmo estranho. Não doloroso, apenas inconsistente, como se não conseguisse decidir se descansava ou corria. Disse a mim mesma para manter a calma. O pânico só pioraria as coisas. Quando voltei para minha cabine, havia um envelope deslizado por baixo da porta. Não estava marcado. Dentro havia um bilhete dobrado. A mesma letra de antes. Sem mensagem desta vez, apenas um número. Um telefone descartável. Quarto 212. 1h, meia-noite. Eu não sabia quem estava por trás disso, mas algo me dizia que eu tinha que aparecer. O dia todo, me movi lentamente e observei tudo. No almoço, Darren me trouxe sopa sem que eu pedisse. Ele fez uma piada sobre como eles estavam testando comida de cruzeiro para a aposentadoria deles um dia. Liana riu rápido demais, depois se inclinou e limpou minha boca com um guardanapo como se eu fosse uma criança. Eu sorri, agradeci e não toquei na sopa. Pedi licença antes da sobremesa e saí cedo. De volta ao meu quarto, verifiquei a fechadura 2 vezes e sentei-me à escrivaninha. Abri meu caderno novamente e continuei escrevendo. Desenhei uma linha do tempo, marcando cada refeição, cada bebida. Quando comecei a sentir os sintomas, quando a garçonete me olhou pela primeira vez como se soubesse de algo que eu não sabia, parei de escrever frases completas, apenas fragmentos. Palavras como mentolado, pesado, doce, mas errado, olhos, pulso,
desintoxicante, borrifador. Descansei por algumas horas, ou tentei. Deitei-me na cama, completamente vestida, com o coração acelerado, os ouvidos atentos a cada som no corredor. Às 11h30, vesti um casaco, guardei o bilhete no bolso e saí sem fazer barulho. O corredor estava silencioso, mas a embarcação rangia e suspirava com o movimento. Caminhei devagar, sem pressa. Quando cheguei ao quarto 212, bati 2 vezes, esperei e depois bati mais uma vez. A porta se abriu. Lá dentro estava escuro. A única luz vinha de um pequeno abajur de mesa. A pessoa que abriu a porta foi a garçonete. Seu crachá dizia Maris. Ela não disse nada a princípio, apenas assentiu e fez um gesto para que eu me sentasse. Então, ela me entregou um envelope pardo. Dentro havia 3 fotos. A primeira era de Liana debruçada sobre a mesa de jantar, servindo o chá de uma pequena garrafa marrom em uma xícara. A segunda era de Darren parado do lado de fora do que parecia ser uma farmácia, segurando uma sacola de remédios. A terceira era uma foto da porta da minha cabine com um carimbo de data e hora e o contorno tênue de alguém colocando algo por baixo. Maris disse que tinha uma amiga na segurança, que tinha visto muita coisa para ficar quieta. Ela não deveria ter acesso a essas fotos, mas acreditava que eu estava em perigo. Ela disse que já havia enviado cópias digitais para alguém de confiança, caso algo acontecesse com qualquer um de nós. Eu não chorei. Eu não tremi. Apenas fiquei sentada ali, olhando para as imagens. Pedaços de uma verdade que eu já suspeitava, agora sólida em papel brilhante. Agradeci a ela. Ela colocou um pequeno gravador de voz na minha mão e me disse para mantê-lo escondido. Disse que, se eu precisasse gravar uma conversa, talvez fosse mais seguro do que tentar fazer uma ligação. Então, ela me acompanhou de volta ao corredor e desapareceu por uma porta de serviço sem dizer mais nada. Quando voltei para o meu quarto, senti-me estranhamente calma, como se a tempestade tivesse passado. Mas, no fundo, eu sabia que não. A verdadeira tempestade estava apenas começando, e eu precisava estar pronta. O dia seguinte começou com o sol, águas calmas e o som de talheres tilintando no deck do café da manhã lá embaixo. Da minha janela, parecia uma bela manhã como qualquer outra, mas minha mente estava em outro lugar completamente diferente. Não toquei na bandeja de café da manhã que me entregaram. Anotei a hora em que chegou e o que havia nela. Ovos mexidos, fatias de melão, uma croissant e um copinho de suco de laranja. Cheirei tudo, mas não senti gosto de nada. Então, cuidadosamente, esvaziei o suco na pia do banheiro e lavei o copo 2 vezes. Eu não confiava em nada que chegasse até mim sem que minhas próprias mãos o preparassem. Guardei o envelope que Maris me deu debaixo da blusa, perto da pele. O gravador de voz ficou dentro do bolso esquerdo do meu casaco. Eu o verifiquei e toquei 3 vezes durante a manhã só para ter certeza de que ainda estava funcionando. Ainda não apertei o botão de gravar. Estava esperando o momento certo, o que importaria? Por volta do meio da manhã, o navio atracou em uma pequena cidade portuária. Os passageiros partiam em grupos para excursões e compras. Darren bateu à minha porta, perguntando se eu queria me juntar a ele e Liana para uma caminhada pelo pier. Eu disse que estava me sentindo cansada. Ele se ofereceu para trazer algo para mim. Sorri e disse que talvez apenas um cachecol ou um livro. Depois que ele saiu, esperei 10 minutos. Então saí do meu quarto, peguei a escada lateral e fui para o convés inferior da tripulação. Maris havia escrito um código na aba interna do último bilhete, um painel de serviço perto da lavanderia. Atrás dele, um pequeno armário trancado. Dentro, um telefone pré-pago e uma folha de papel dobrada. O bilhete era simples. Um nome, um número de telefone, um advogado. Voltei para o andar de cima e esperei. O silêncio na cabine parecia limpo demais, ansioso demais. Peguei meu caderno novamente e anotei tudo o que eu tinha aprendido até então. Adicionei perguntas também. Por que agora? Por que este cruzeiro? O que eles estavam planejando em seguida? Por volta das 15 horas, ouvi a batida. Era Liana. Ela entrou com um sorriso e uma sacolinha de presente.
Disse que tinha encontrado algo adorável na cidade, um lenço de seda, azul e creme, delicado como o ar. Agradeci. Ela colocou a sacola na cadeira e sentou-se à minha frente. Seu tom era leve, mas seus olhos estavam fixos. Ela perguntou como eu estava me sentindo. Eu disse que estava melhor. Ela assentiu, cruzou as pernas e se inclinou um pouco mais perto. Disse que ela e Darren estavam conversando e que ambos sentiam que talvez fosse hora de começar a pensar a longo prazo. Eles queriam ajudar com tudo, cuidados médicos, assuntos legais, talvez até mesmo transferir alguns documentos da casa com antecedência, só por segurança. Meus dedos se fecharam firmemente na barra do meu suéter. Mantive meu rosto imóvel. Então ela enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno envelope pardo. Disse que eram apenas alguns formulários, nada definitivo, apenas rascunhos. Ela não pressionou. Apenas colocou sobre a mesa entre nós, como se não passasse de material de leitura de cruzeiro. Disse a ela que daria uma olhada depois do jantar. Ela sorriu novamente, levantou-se e disse para eu descansar o quanto precisasse. Então, saiu sem dizer mais nada. O envelope permaneceu intocado pelo resto da tarde. Naquela noite, vesti-me com cuidado, o mesmo cardigã, o gravador de voz no lugar. Coloquei o envelope que ela havia me deixado na bolsa, junto com meu caderno e as fotos de Maris. Se algo desse errado, eu precisava de tudo comigo. No jantar, Darren me cumprimentou com uma taça de vinho já servida. Aceitei com um aceno de cabeça e a coloquei diretamente sobre a toalha de mesa, sem beber. Eles estavam observando. Eu podia sentir. Mas o que eles não sabiam era que eu finalmente estava observando de volta e já tinha começado a gravar. Naquela noite, a sala de jantar estava mais silenciosa do que o normal. Alguns passageiros haviam desembarcado no último porto e não haviam retornado. Os demais estavam sentados dispersos, suas conversas suaves, talheres tilintando suavemente contra a porcelana. Minha mesa estava posta para 3. Darren sentou-se em frente a mim, girando o vinho dele. Liana chegou atrasada, com as bochechas coradas, pedindo desculpas com um sorriso enquanto se acomodava em seu lugar. Notei que o garçom serviu o chá sem que fosse solicitado. Não só para mim, mas apenas para mim. Uma delicada xícara branca com borda dourada, um bule com alça de tecido. A mão de Liana pairou perto, mas ela não serviu. Ela esperou. Recostei-me e dobrei o guardanapo no colo. Meu coração não disparou. Não mais. Havia algo mais firme dentro de mim agora. Não era raiva, nem mesmo medo, apenas um conhecimento claro. Eu já havia guardado o gravador de voz no bolso lateral do meu cardigã. Estava funcionando. Darren começou a contar uma história sobre a reunião de investimentos deles na semana seguinte. Ele disse que talvez tivessem que encurtar a viagem. Liana interrompeu dizendo que o momento era infeliz, mas necessário. Algo sobre uma oportunidade urgente que eles não podiam perder. Assenti, fingindo ouvir, embora já tivesse escutado o suficiente para entender o que eles estavam tentando expor. Eles estavam plantando a ideia de uma partida antecipada, uma saída limpa. Em dado momento, Liana pegou o bule de chá e me serviu. Seus olhos não encontraram os meus, mas sua voz era gentil. Disse que ajudaria a dormir. Segurei a caneca quente com as mãos em concha e a mantive ali. Não bebi. Em vez disso, perguntei sobre o envelope, aquele que ela havia deixado antes. Darren disse que era apenas planejamento patrimonial, que seria mais fácil lidar com isso agora do que esperar até que as coisas se complicassem. Liana acrescentou que eles não queriam me sobrecarregar com estresse. Que queriam me dar paz. Eu disse a eles que apreciava a ideia, que a consideraria. Sorri. Estava calma. O gravador ainda estava ligado. Mais tarde naquela noite, voltei para minha cabine e tranquei a porta. Peguei o envelope novamente e o abri completamente pela primeira vez. Dentro estavam os documentos preliminares de transferência, procuração, documentos de propriedade, formulários de autorização bancária, todos sem assinatura, mas com post-its marcando os lugares que eu precisaria rubricar. A linguagem era clara o suficiente para qualquer pessoa entender. Isso concedia a Darren o controle sobre minhas contas financeiras.
Permitia que ele tomasse decisões médicas em meu nome e nomeava Liana como meu contato de emergência para todos os correspondentes jurídicos. Virei para a última página. Uma carta datilografada, breve e endereçada ao meu antigo advogado em Maryland. Parecia uma notificação de que eu havia escolhido começar a consolidar meus bens sob os cuidados de Darren, de que eu estava voluntariamente simplificando meu patrimônio. Fiquei sentada quieta por um longo tempo. Depois coloquei tudo de volta no envelope e guardei embaixo do forro da minha mala. Eu não rasguei. Eu não rabisquei nada nele. Eu o mantive intocado porque eu precisava dele. Logo depois da meia-noite, retornei ao convés da tripulação. Maris me encontrou perto da escada de serviço. Ela me entregou um pendrive e sussurrou que seu amigo da segurança tinha conseguido copiar algumas imagens da câmera. Não foi perfeito, ela disse. Faltaram alguns ângulos, mas mostrava o suficiente. Liana no corredor colocando algo por baixo da minha porta. Darren no lounge entregando ao garçom um bilhete dobrado que correspondia à caligrafia de uma das primeiras mensagens que recebi. Mais imagens da bolsa da farmácia. Uma foto borrada de uma garrafa marrom meio escondida na bolsa de Liana. Desta vez, não a agradeci. Eu apenas assenti. De volta ao meu quarto, escondi o pendrive no fundo da minha bolsa de produtos de higiene, embaixo dos discos de algodão e das escovas de dente extras. Sentei-me na beira da cama, ainda de sapatos, e ouvi o zumbido silencioso do navio avançando na escuridão. Agora não havia mais como voltar atrás. O que quer que acontecesse a seguir, eu estava pronta para enfrentá-lo com os dois olhos abertos. Na manhã seguinte à recepção do pendrive, o oceano estava calmo, quase transparente. Um silêncio tomou conta do navio, mas dentro de mim tudo ficou mais nítido. Não havia mais confusão, nem mais benefício da dúvida. Eu tinha provas. Eu tinha um nome. Eu tinha um cronograma. E agora eu tinha um plano. Vesti-me com cuidado naquele dia. Uma blusa azul marinho com mangas compridas para cobrir o gravador de voz. Calças com bolsos fundos para guardar o pendrive e as fotos. Enchi minha bolsa cuidadosamente com tudo que Maris tinha me passado. Então acrescentei algo extra, os rascunhos que Darren e Liana tinham preparado. Eu sabia que eles não esperariam que eu trouxesse aquilo. No meio da manhã, fui até o convés de recepção, onde os hóspedes podiam agendar reuniões com a equipe do navio. Perguntei se o assessor jurídico de bordo estava disponível. Um jovem oficial chamado Givens apareceu 10 minutos depois, levando-me para uma sala de conferências privada escondida atrás do corredor administrativo. Ele era educado, formal e cético na medida certa. Coloquei o pendrive, as fotos, as anotações e os documentos não assinados. Não tentei dramatizar. Eu expliquei claramente. Eu disse a ele que acreditava ter sido drogada nos últimos dias, que 2 passageiros, meu filho e minha nora, tentaram manipular minha saúde e meu estado mental para obter controle legal dos meus bens. Eu não chorei. Eu não tremi. Eu simplesmente disse a ele a verdade. Ele revisou os materiais sem interromper. Depois, ele pediu permissão para levar o pendrive ao chefe de segurança do navio. Eu concordei. Ele também se ofereceu para enviar uma mensagem privada ao meu advogado em Maryland. Dei-lhe o nome e o número. Ele disse que usaria a linha segura de satélite do navio. Depois da reunião, não voltei para o meu quarto. Encontrei um canto tranquilo na biblioteca e esperei. Na hora do almoço, Darren apareceu ao meu lado, sorrindo, disse que estava me procurando por todos os lados e perguntou se eu queria comer com eles no convés superior. Levantei-me e o segui. À mesa, Liana serviu chá gelado de uma cafeteira gelada. Ela usava um vestido rosa suave e seu batom combinava com seus brincos. Ela parecia descansada e relaxada. Os olhos dela, porém, se voltaram para minha bolsa 1 ou 2 vezes. Já tínhamos chegado na metade da refeição antes que a mudança acontecesse. Um membro da tripulação se aproximou, alguém que eu nunca tinha visto antes. Ele pediu para Darren e Liana irem com ele. Disse que o capitão solicitou uma breve conversa. Nada urgente, apenas protocolo. Os sorrisos deles estremeceram por um momento, mas eles se levantaram. Darren tocou meu ombro de leve e disse que voltaria logo.
Eu os observei indo embora. Eu não me mexi. Sentei-me ali e terminei meu chá, que eu mesma preparei. A brisa aumentou e apertei um pouco mais meu suéter em volta dos ombros. 30 minutos depois, o oficial Givens retornou à minha mesa. Ele perguntou se poderíamos conversar novamente. Desta vez, ele me levou para uma sala diferente. Era mais fria, mais oficial. Ele disse que o oficial médico do navio revisou as imagens de vigilância e corroborou o que as fotos sugeriam: a bolsa de remédios, o chá, as repetidas tentativas de me isolar. Não foi conclusivo, mas foi suspeito o suficiente. Considerando que Darren e Liana estavam sendo interrogados separadamente, eles não estavam presos, mas foram solicitados a permanecer em suas cabines até o navio atracar no próximo porto. Ele perguntou se eu queria prestar queixa. Eu disse a ele que ainda não. Primeiro, eu precisava falar com meu advogado. Eu precisava ir para casa. Ele assentiu. Naquela noite, o jantar foi diferente. Sentei-me sozinho por escolha própria. Maris passou uma vez, enchendo copos de água. Nossos olhares se encontraram por meio segundo, e ela deu um leve aceno de cabeça. Nada mais. De volta ao meu quarto, finalmente dormi. Sono profundo e ininterrupto. A tempestade já tinha começado, mas ainda havia mais por vir. Eu podia sentir isso. E dessa vez eu não estava esperando ser resgatado. Na manhã seguinte, o navio atracou no porto final antes de retornar para Maryland. O céu estava nublado, pesado com o tipo de quietude que parecia estar esperando algo acontecer. Fiquei no convés superior, vestindo uma jaqueta corta-vento cinza, observando os passageiros desembarcarem com suas bagagens e souvenirs de plástico. Eu não carregava nada comigo, mas minha bolsa estava fechada com um envelope ainda dentro. Eu já tinha falado com meu advogado na noite anterior. A ligação foi breve, mas incisiva. Ela confirmou o que eu suspeitava. Darren entrou em contato com o escritório dela 2 semanas antes, solicitando cópias dos meus documentos de confiança e um formulário de procuração duradoura. Ele não disse que eu estava doente. Ele disse que eu estava envelhecendo rápido, decaindo. Ele também perguntou se o fundo poderia ser alterado sem minha presença física, caso ela tivesse autoridade legal. Eu não chorei quando ouvi isso. Então não chorei. Pontualmente às 10h30, caminhei até o lounge principal, onde o diretor do cruzeiro estava realizando uma recepção de despedida. A maioria dos passageiros foi para tomar mimosas e tirar as últimas fotos. Eu fui por outro motivo. Pedi ao capitão, por meio do oficial Given, por 15 minutos. Disse a eles que queria fazer um anúncio pessoal antes de desembarcar. Nada dramático, apenas um gesto de agradecimento à equipe e reconhecimento a alguém que demonstrou integridade silenciosa. Eles concordaram. O microfone parecia muito leve na minha mão. Fiquei em pé na frente da multidão no salão, com as palmas das mãos secas e os ombros firmes. Comecei agradecendo à equipe. Depois, disse algo sobre como essa jornada me lembrou que as pessoas mostram sua verdadeira natureza não em grandes gestos, mas na maneira como se movem quando acham que ninguém está olhando. Falei devagar, sem citar nomes, mas deixando claro que alguém entre nós havia escolhido o silêncio quando seria mais seguro. Alguém escolheu a verdade. Então chamei Maris para frente. Ela congelou. Não esperava por isso. Vi hesitar perto da máquina de café expresso e então dar um passo à frente, confusa. Sorri para ela e entreguei-lhe um pequeno envelope. Dentro havia um certificado de bolsa de estudos. O que ninguém naquele navio sabia, nem mesmo Maris, era que eu tinha feito algumas ligações antes de embarcar. Há uma pequena fundação que meu falecido marido e eu apoiamos discretamente por anos, criada para financiar educação continuada para mulheres subrepresentadas nas áreas de ciência e saúde. Entrei em contato com eles 2 noites antes, expliquei a situação e perguntei se uma inscrição tardia poderia ser considerada. Eles concordaram. A bolsa cobria suas mensalidades e despesas de subsistência no último ano. A reação dela foi silenciosa. Ela não chorou. Ela não falou. Mas suas mãos tremiam quando me abraçou. Então ela se afastou rapidamente, desaparecendo novamente entre a equipe como névoa. Desci da plataforma. Houve leves aplausos.
Mas eu não estava olhando para os convidados. Eu estava observando Darren e Lyanna. Eles ficaram perto da parede do fundo, com os rostos ilegíveis. Darren cruzou os braços. Lyanna apertou a bolsa com força contra o corpo. Nenhum dos dois se moveu. Nenhum dos dois falou. Mais tarde naquela tarde, encontrei-me com o oficial Given uma última vez. Entreguei a ele o envelope original, as conversas gravadas e o pendrive. Disse a ele que tinha decidido não apresentar queixa, ainda não. Mas pedi que um relatório fosse arquivado e encaminhado ao meu advogado. Também lhe entreguei uma cópia de uma carta que escrevi, endereçada a Darren e Lyanna. Eu não planejava entregar aquilo a eles pessoalmente. Eu não precisava. Meu silêncio falaria mais alto. Naquela noite, dormi em uma pequena pousada com vista para a água. Nenhum movimento sob meus pés, nenhum passo do lado de fora da minha porta, apenas o ritmo tranquilo da minha respiração, constante minha. No escuro, fui até a mesa de cabeceira, tirei meu caderno da bolsa e rasguei todas as páginas com os nomes deles. Eu não as queimei. Dobrei-as em 4 partes e coloquei-as na gaveta, depois fechei-a lentamente. Deixei-as ali. Eu já estava em outro lugar. 3 semanas depois de desembarcar daquele navio, me vi novamente no escritório da minha advogada, o mesmo escritório onde Richard e eu assinamos nossos testamentos pela primeira vez, quando ainda usávamos óculos iguais e ríamos sobre viver até os 90 anos. O sol cortava o carpete em quadrados quentes. O cheiro de couro velho e papel me deixou enjoado. Do outro lado da mesa, minha advogada, Janice, deslizou uma pilha de documentos atualizados. Sem pressa, sem emoção, apenas cuidadosos, limpos, pensados. Pedi para ela começar do zero. Todas as designações anteriores que nomeavam Darren ou Lyanna foram removidas. Seus nomes não apareciam mais em lugar algum. Nem na minha procuração para assistência médica, nem na escritura da casa, nem no fundo de caridade que Richard e eu construímos para futuros programas de alfabetização. A livraria que eu gerenciei por 32 anos passaria para as mãos de uma fundação comunitária depois que eu partisse. Eles a manteriam aberta, manteriam as noites de leitura, manteriam as prateleiras cheias de poesia, poeira e vozes gentis. Eu rubricava cada página com mão firme. Janice se ofereceu para registrar um boletim de ocorrência novamente, dadas as evidências adicionais que havia recebido da empresa de cruzeiros. Eu disse a ela que não, ainda não. Mas pedi a ela que guardasse tudo, cada foto, cada arquivo de áudio, cada documento, em um armazenamento seguro. Eu queria que tudo estivesse disponível caso fosse necessário, mas não queria que minha vida se resumisse a persegui-los. Essa não era mais a minha história. Depois que saí do escritório, parei na livraria, não para trabalhar, apenas para sentar. A nova gerente assistente, Cora, já estava guardando os livros de verão e preparando folhetos para uma noite de autores locais. Ela acenou de trás do balcão e eu acenei de volta. Sentei-me na poltrona do canto, aquela com o braço rasgado que eu nunca quis estofar novamente porque o rasgo me lembrava do jeito desajeitado de Richard tentando pegar uma caneta caída durante nossa segunda temporada de impostos. Uma mulher entrou, talvez na faixa dos 50 anos. Ela olhou em silêncio. Comprou um livro de memórias, depois se virou e olhou para mim. Ela disse que me reconheceu, que esteve naquele mesmo cruzeiro e que se lembrava da minha postura durante aquele discurso no lounge. Ela não fez perguntas. Apenas colocou a mão sobre o coração e disse que nunca havia esquecido. Então ela foi embora. Mas então desisti desse pensamento e deixei para lá. Não me restava espaço para imaginar vidas que escolhessem deixar a minha. No inverno, o ritmo dos meus dias parecia estabelecido. Acordei sem medo. Li os e-mails sem verificar se havia ameaças. E, uma noite, sentada perto da janela, abri meu caderno novamente e escrevi apenas uma frase: "Você sobreviveu ao veneno. Agora viva como se nunca tivesse bebido." O mundo não precisava saber de tudo o que eu passei. Mas eu precisava lembrar da mulher que me tornei no meio disso. Uma mulher que, certa vez, se sentou em uma sala de jantar cheia de rostos sorridentes e decidiu firmemente não beber. Essa escolha salvou mais que a minha vida. E isso me fez voltar a mim mesma.
Se você já se pegou observando silenciosamente as pessoas ao seu redor, imaginando que seus sorrisos poderiam esconder, então você não está sozinha. Às vezes, a sobrevivência não é algo barulhento. É uma pequena escolha de cada vez. Se essa história tocou algo em você, eu adoraria saber. Compartilhe suas ideias nos comentários. E, se você já escolheu o silêncio em vez do caos ou se afastou de algo pesado, este espaço também é para você. Você é vista aqui. Vista. Você não foi esquecida.